A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sábado, 1º de julho de 2023, tem como título Instruções para os Pastores. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afrontas e no laço do diabo. Querido, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, queridos, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Entre outras palavras, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se como um soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando os seus filhos com respeito, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.